noite. Paz do Senhor sobre a tua vida. Quero te convidar agora para ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Deus está aqui, amém? Amém. Feche teus olhos agora, abre teu coração. Agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante de Ti. Colocamos nossas vidas, ó Pai, como oferta viva diante do Teu altar. Ó Pai, nós sabemos que foi Tu que nos criaste primeiro, Tu que nos amou primeiro. E nessa noite, Pai, nós queremos nos entregar completamente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Porque nós sabemos que Tu tens o melhor para cada um de nós. Ó Pai, vem nessa noite sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. E me usa, Pai, nessa noite, para falar para esse povo, Pai, a Tua vontade, o Teu querer. E toca, Pai, em cada coração que aqui está. Que cada coração seja cheio, renovado nessa noite, com a Tua unção, com a Tua graça, com as Tuas promessas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Vamos assentar agora em nome de Jesus. Sabe que Deus é fiel, amém? Grandes maravilhas Ele tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, mas nós estamos no mundo e o inimigo tem se levantado contra as nossas vidas e tem trabalhado muito em nossas mentes, tentando nos colocar para baixo. E muitas vezes nos levando a esquecer da promessa que Deus já fez para nós. Amém? A promessa é essa, que foi feito por aquele que não mente e que Ele cumpre em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Grandes promessas para cada um de nós. Mas nós precisamos a cada dia ter essa certeza em nossas mentes, em nome de Jesus. Amém? Vamos compartilhar nessa noite Romanos 12. Carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Essa carta foi escrita por Paulo aos Romanos. E aqui ele escreveu para a igreja e também está. Essa palavra também serve para cada um de nós, amém? Diz a palavra de Deus, capítulo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Amém. Aqui, meus queridos, Paulo está falando para os irmãos, como ele está dizendo aqui, logo no início desse versículo. E ele diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Amém. O detalhe, meus queridos, é que um dia nós andamos no mundo e houve uma formação nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. E ao chegarmos na igreja, ao nos entregarmos para Cristo, nós precisamos ser renovados. E em nossas vidas precisa ser renovado dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Dia após dia. Não há aquele que já está completamente transformado, mas sim nós precisamos ser renovados dia a dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E como é que vai acontecer isso? Na medida em que nós conhecemos a palavra e que nós passamos a praticar a palavra, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui e esse culto é direcionado para a família. Mas eu sempre tenho batido na tecla quando eu tenho oportunidade de pregar, que nós não podemos esquecer de nós. Porque a nossa família vai ser alcançada, amém? Porque essa é a promessa de Deus. Não podemos esquecer que diz: crê, será salvo tu e a tua casa. E essa crença, essa certeza, ela precisa estar a cada dia fixa em nossas mentes, em nome de Jesus Cristo. Mas aqui Paulo está falando que nós precisamos apresentar o
nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Não basta só nós nos convertermos, virmos para a igreja. Na verdade, nós precisamos a cada dia nos renovar em nome de Jesus. Amém? No versículo 2 ele diz: e não vos conformei a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus para mim, para você, para a tua casa e para a tua família, ela é boa, agradável e perfeita. Quem não quer uma vida perfeita? Quem não quer uma casa perfeita? Todos nós queremos. E isso é o que nós queremos. Uma casa onde haja o amor, a harmonia e a paz. Algo que hoje está muito difícil. Por quê? Porque as casas, as famílias, é o alvo do inimigo. Ele não quer que nós vivamos em tranquilidade, em paz, em harmonia. De fato, ele quer que nós vivamos numa situação a cada dia em completa desarmonia. Mas aqui há uma promessa de Deus para nós, amém? Primeiramente no versículo 2 diz: não vos conformei com este mundo. O interessante é que as coisas estão acontecendo e nós não podemos ser passivos com o que está acontecendo, com aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Se você olhar para a tua casa, se algo não está de acordo com a vontade de Deus, você não deve se conformar. A cada dia você deve se levantar em oração, colocando diante de Deus e dizendo: Deus, eu não aceito essa situação. Isso não é normal. Isso deve mudar em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos nos conformar com a situação do mundo. Ainda que todos achem normal, nós não devemos achar normal. O que nós vemos no dia de hoje, e isso principalmente nós vemos nos últimos anos e meses, principalmente nesse ano de eleição, quando é mostrado as ações, principalmente do governo, querendo interferir de uma forma negativa nas famílias, nos princípios cristãos. A gente vê vídeo, por exemplo, de distribuição de revista pornográfica, não revista, cartilhas, ensinando, não é nem pornográfica, ensinando lições na área sexual para as crianças. Isso não é normal. Nós não devemos aceitar. Coisa que nós, como adultos, nós não vemos. E muitas vezes nós temos até vergonha de conversar com os nossos filhos. E essas coisas são jogadas para os colégios, para os nossos filhos. Isso não é normal. Quando se fala também da união homossexual, nós não podemos nos conformar com isso. Se há alguém na família com essa tendência, nós não podemos desprezar essa pessoa, pelo contrário, em nós sempre deve haver um amor, amém? Nós devemos amar as pessoas, ainda que a pessoa seja um pecador, ainda que os teus familiares andem em pecado, nós não devemos rejeitá-los, amém? Não importa o que eles estão fazendo, nós devemos amá-los. Nós somos incentivados a amar o pecador, não o pecado. Nós não devemos concordar com o que está sendo feito errado. Por isso que nós devemos estar inconformados com as coisas do mundo. Aí diz na continuação do versículo: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque, primeiramente, nós devemos renovar a nossa mente. Porque a batalha
mais dias, ou só vem ao domingo, mas o fato é que vem para a igreja. Mas nós passamos aqui, quando nós vemos para a igreja, nós passamos em torno de 2 horas. A maior parte do tempo nós passamos fora da igreja. E em todo o tempo nós somos confrontados pelo inimigo, pelos pecados, pela situação do mundo tentando nos levar, nos afastar. E aí é que nós devemos provar se verdadeiramente nós somos cristãos. Se nós somos o quê? A cada dia trabalhando para ser santos, renovados, para dizer não para o pecado. É em todo o tempo, em todo o tempo nós somos confrontados. Em todo o tempo. E às vezes são coisinhas tão pequenas, que é colocado diante de nós, assim, está em pé, aproveita essa oportunidade, ninguém está vendo, ninguém vai saber. Aí nesse momento é que nós somos testados verdadeiramente, se nós somos cristãos ou sim. E são muitos momentos assim, onde você está só, não tem nenhuma pessoa a nível natural, mas nós não podemos esquecer que em todo o tempo Deus está vendo tudo, amém? Deus vê tudo, 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 e nós precisamos nos renovar, porque o que vai fazer a diferença na tua casa, na tua família, é o teu testemunho de vida, amém? Amém. É as pessoas olharem para nós e ver que houve transformação. Se não houver transformação, se as pessoas, principalmente os nossos familiares, não verem a transformação em nós, eles não vão querer aceitar ou vir para cá onde você está. O que adianta? Eu ser igual a ti? O que adianta? Nada, 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 nada. Interessante que nós temos que trabalhar em nossa vida, que a cada dia há mudança. A mudança, de fato, ela acontece dia após dia em nossas vidas. Nós não podemos também nos levantar e apontar o dedo para o irmão, se o irmão ainda não conseguiu se libertar de determinadas coisas, meus queridos. Porque não é fácil. Não é fácil. Agora, o interessante é você permanecer e a cada dia você buscar um crescimento a nível espiritual. Nós precisamos crescer. Nós não podemos parar e nem tampouco retomar. Mas isso é um processo, amém? Porque em nossas vidas foram jogadas muitas coisas, nós aprendemos muitas coisas erradas. Isso precisa ser renovado em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós que já estamos aqui, conhecemos a palavra de Deus e sabemos que é o melhor local que nós devemos estar. O que nós queríamos de fato também é que os nossos familiares já estivessem aqui e que eles já crescem verdadeiramente do que nós cremos. Isso é que nós queremos, mas não é tão fácil. Mas aqui eu quero te incentivar nessa noite, colocando essa palavra, que nós não podemos desistir, que nós devemos a cada dia continuar orando em nome de Jesus, sabendo que nós realmente não somos desse mundo, nós já sabemos disso. Algumas coisas hoje do mundo nos incomodam, por isso é que diz que nós não devemos nos conformar com as coisas do mundo. Sabe, nós fomos, eu e a minha esposa, além, nós fomos ela foi cortar o cabelo, eu fui com ela, e nós chegamos lá, o pessoal estava ouvindo uma música, que é a música que eu ouvia também, Jair Adriano. Opa! E aquela música, hoje, ela não me agrada, não vem bem aos meus ouvidos. Não é que eu diga, colocar lá, mas porque aquele som, eu vejo que aquele som, aquela música, só coloca a pessoa para baixo,
estava observando aquela música, só coloca a pessoa para baixo. Mas para baixo mesmo. Pessoas que estão ouvindo, estão cantando, a pessoa está ali para baixo. Isso hoje não me faz falta. E assim é nossas vidas. Mas muitas pessoas ainda agora não conseguiram entender isso. Que isso só coloca a pessoa para baixo. Porque tem outras músicas, quando você realmente canta, você louva aqui, você dança, você pula, isso também é um momento de alegria. É um momento de alegria na presença de Deus. E assim também são muitas coisas que nós aprendemos, que dia após dia nós vamos deixando de lado. E isso, meus queridos, vai ser uma coisa, se você permanecer na presença de Deus, naturalmente vai acontecer, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos ajudando, amém? Vai nos ajudando, dizendo: isso não te pertence, isso não te pertence. E você vai aos poucos deixando de lado em nome de Jesus Cristo. E eu sempre digo para as pessoas: o importante é permanecer. Essa é a grande luta que nós temos. É a primeira luta quando uma pessoa chega na presença de Deus e que ela realmente passa por dificuldade do que nós passamos. Eu digo: permaneça, 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 não desista. Porque nós vamos vencer, não é por nós, mas Deus é que vai nos dar força para vencer em nome de Jesus. Ele é que nos dá força a cada dia para vencer. Porque os embates, as coisas que nós temos que enfrentar no dia a dia não são fáceis. Não são fáceis. São muitas coisas que nós temos que enfrentar. Situações, problemas, dificuldades, momentos. E eu tenho aprendido dia após dia que nós devemos confiar em Deus, amém? Não importa qual seja a situação que nós estejamos passando. E eu quero te dizer nessa noite: não importa qual seja a situação que você pessoalmente esteja passando, não importa qual seja a luta, a provação que a tua família esteja passando, saiba que Deus está contigo em nome de Jesus. Deus está contigo em nome de Jesus Cristo. Nós temos tido a oportunidade de estar lá na água, atendendo os telefonemas, e nós temos ouvido as pessoas falarem as situações que elas têm contado ou compartilhado conosco. Não é fácil. Não é fácil, minhas queridas. São muitas e muitas. Você não tem noção. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado uma oportunidade de estar ali, levando uma palavra para muitas pessoas que estão totalmente para baixo, desanimadas mesmo, situações difíceis, que aquela palavra ela vem e fortalece aquelas pessoas para que tenham um novo ânimo para continuar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E assim é as nossas vidas, meus queridos. O que Paulo estava falando aqui para os romanos também serve para nós. Nós devemos só oferecer a cada dia como oferta viva diante de Deus e trabalhar a cada dia para que haja a santificação em nossas vidas. Nós sejamos santos em nome de Jesus. Amém? Nós temos que entender que um dia Deus nos criou. Foi Deus que nos criou a cada um de nós. E quando Ele nos criou, criou cada um de nós a sua imagem e semelhança. Se Deus é santo, nós também somos santos. Perdendo a santidade quando nos afastamos de Deus, mas no entanto nós estamos dia após dia recuperando, nos aproximando de Deus e recuperando essa santidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito que convém,
para que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada. Interessante, no final do versículo, quando Paulo fala, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A fé que nós temos é em medida diferente, ela não é igual. Muitas vezes, meus queridos, há em nós mesmos uma cobrança. Cobrança por quê? Porque nós vemos pessoas, nós olhamos para as pessoas e muitas vezes nós queremos ser igual às outras pessoas. Nós temos que entender que Deus capacitou a cada um de nós, mas de uma forma diferente. Cada um de nós temos uma importância na obra de Deus, amém? Nós somos importantes, em nome de Jesus. 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, amém? Amém. E individualmente, uns aos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dado, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Amém. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Amém? Amém. Cada um de nós temos a nossa importância na obra de Deus. Cada um de nós. Você foi chamado, nós fomos chamados para fazer a obra. Grande obra Deus tem a realizar nessa cidade, nesse estado, nesse país, em nome de Jesus. Amém. E você foi chamado. Amém? Diga para o teu irmão, você foi chamado. Você foi chamado. Amém? Você foi chamado. Aleluia. E cada um de nós temos dons. Deus nos capacitou a cada um de nós. Mas temos que entender que nós temos dons diferentes. Eu estou aqui ministrando, o pastor ministra, mas nem todos têm o dom de ministrar. Nós temos dons diferentes. Mas saiba que você é importante na obra de Deus. Aqui Paulo coloca que a igreja é como um corpo. Amém? Cada um de nós temos a nossa importância. E muitas vezes nós nos cobramos porque nós queremos fazer algo o qual nós não temos esse dom. E muitas vezes nós nos entristecemos por isso. Eu queria ser tanto como fulano, queria tanto fazer isso ou aquilo. Faça o que você saiba. Dê o seu melhor com o que você sabe fazer. Amém. Com aquilo que Deus te capacitou, em nome de Jesus. Aonde você está, você é importante. Amém. O interessante, como disse, cada um de nós temos dom. A pessoa chega na igreja e não sabe qual é o seu dom. Aí, você viu aqui que Paulo enumerou vários dons. Então você tem que se colocar diante de Deus e pedir que Deus revele qual é o meu dom. Porque aquele dom que Deus te deu, Ele quer que você coloque em prática. Amém? Porque esse teu dom, ele é importante. E tem dito também, você foi chamado para fazer algo. Você não foi chamado ou chamada simplesmente para ficar sentadinho aí, simplesmente para vir, ouvir e ir embora. Você tem uma importância em nome de Jesus Cristo. Aí eu sempre lembro daquele versículo que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas
vos acrescentarei. Amém. Amém. Isso é fantástico. Você não pode esquecer dessa promessa de Deus. Então, quando nós buscamos fazer primeiro a vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus está cuidando de ti, da tua casa, da tua família. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Passamos por situações porque muitas vezes é preciso passar. É preciso passar. Mas saiba, se você está buscando a Deus, você está se colocando diante de Deus, tem orado, tem jejuado, saiba que Deus está no controle em nome de Jesus. A tua situação, não importa qual seja, a situação da tua família, não importa qual seja, se precisa ser mudada, Deus pode mudar em nome de Jesus Cristo. Deus pode mudar em nome de Jesus Cristo. Não há nada que Deus não possa. Muitas vezes nós olhamos para a situação e nós, pelos nossos pensamentos, aí onde vem, lembrando do versículo 1 e 2, muitas vezes nós na mente nós chegamos a pensar e até acreditar que Deus não pode mudar a situação. Aí onde nós temos que renovar as nossas mentes, amém? Sabendo que para Deus não há impossível. Não há impossível. E que a situação ela pode ser mudada assim. No estalar de dedo. Deus pode mudar completamente a situação. Converter completamente a tua família em nome de Jesus. Amém. Mesmo aquele que aos teus olhos parece que não tem mais jeito, Deus pode mudar em nome de Jesus. Pode transformar completamente essa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Da pessoa que está diante de Deus, transformar numa bênção na casa de Deus. Imagine o tamanho da bênção que vai ser o teu familiar, aquele que tem dado trabalho. Grande testemunho ele vai dar. Em nome de Jesus. Você tem que crer nisso. Que grande testemunho vai ser o teu familiar em nome de Jesus Cristo. Quando ele estiver convertido verdadeiramente nesse caminho de Deus, ele abrir a sua boca e vai falar e vai testemunhar de quem era e de quem está sendo em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque essa é a promessa de Deus. Deus vai converter a tua família em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí eu te digo nessa noite, busque a Deus. Muitas vezes nós queremos, estamos na igreja, nós estamos pensando na família. Em que sentido? Deus converte, Deus trabalha na minha casa. Se coloque para Deus trabalhar na tua vida primeiramente. Dê o seu melhor em nome de Jesus. Se você fizer isso, se nós fizermos isso, Deus vai estar cuidando da tua casa, da tua família, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Assim como vocês, eu também passo, nós passamos por luta, cada um de nós. Mas sempre estou pensando nisso. Ainda tem muitas lutas que eu preciso vencer na minha vida. Tem. Que eu tenho orado, tenho colocado diante de Deus, mas todo tempo eu penso, Deus, se tu quiseres, tu muda essa situação. Muda de uma hora para outra, e eu sei que tu vai mudar. Aí é onde entra a fé, a certeza. Tu vai mudar. Tu não mudou ainda porque tens um propósito. O detalhe é que eu não vou desistir de crer. Amém? Não desista de crer. Não importa qual seja a situação, não desista de acreditar na promessa de Deus. Em nome de Jesus. Deus vai mudar essa situação. Deus vai transformar essa situação em nome de Jesus Cristo. Ela vai ser totalmente mudada em nome de Jesus. Versículo 9. O amor
seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amém? O amor seja não fingido. Hoje em dia, coisa mais fácil, e o que a gente vê muito, principalmente quando se acompanha nas redes sociais, você vê as pessoas abrindo a boca ou colocando "eu te amo". A palavra amor que sai da boca das pessoas hoje perdeu o sentido. As pessoas dizem "eu te amo" da boca para fora. Dizem da boca para fora. É muito fácil dizer "eu te amo". Eu te amo. O amor muitas vezes ele é mais demonstrado através de ação. Muito mais do que através de falar. Quantas pessoas dizem "eu te amo" e de fato, quando se fala assim, em relacionamento, principalmente dos jovens, é do dia para a noite, "eu te amo", estão loucos de amor. Louco de amor. É um amor para cá, outro para ali, de repente, aquele amor se acabou. É do dia para a noite também, acaba. O mundo está se enganando, meus queridos. E aqui quando Paulo fala para nós que o amor seja não fingido, seja um amor verdadeiro, amém? O amor que vem mesmo do coração. Quando nós vemos a Deus, o que Deus fez por nós, amor, quando entregou o seu Filho para morrer por nós, grande amor. Esse amor de Deus, eu sempre digo, só pode ser comparado mesmo aqui na terra a um amor de mãe. O amor de mãe se aproxima um pouquinho do amor de Deus, porque a mãe verdadeiramente ela ama o seu filho. Eu não digo nem o amor do pai, o amor de mãe, o amor de mãe. Mas o amor de Deus excedeu, foi muito além do que esse amor de mãe. Um amor incomparável. Mas nós devemos a cada dia colocar em prática esse amor, mas que esse amor não seja amor fingido. Não adianta dizer "eu te amo" se não tiver na prática ou demonstrar esse amor. Amém? Amém. E diz mais: aborrecei o mal e apregai-vos ao bem. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós somos nesse momento aqui incentivados por Paulo a amar uns aos outros. Aí onde sai do amor a nível familiar, do relacionamento, mas que vem com o amor fraternal, o amor de irmão, né? Na igreja. E nós vemos também muitas vezes as pessoas na igreja apontar o dedo para o irmão, causar discórdia entre os irmãos, e às vezes até briga e confusão entre os irmãos. E aqui nós somos chamados a demonstrar verdadeiramente o amor com irmão, né? Porque de fato nós somos uma família. Uma família. Nós como igreja, nós precisamos também ser exemplos, amém? Deve haver amor um para com os outros. Devemos principalmente demonstrar esse amor em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Amém?
Repetindo, não sejais vagarosos no cuidado, seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Interessante, desde o início nós estamos falando do renovar de vida, e é isso que deve haver em nossas vidas a cada dia, o renovar de nossas vidas em nome de Jesus. E Paulo fala aqui, estava falando para os romanos, para a igreja, e fala também para nós que nós devemos a cada dia nos renovar, que deve haver um renovar a cada dia em nossas vidas, em nossos corações, em nome de Jesus. E isso em vários níveis de nossas vidas, em vários locais onde nós estivermos, em vários ambientes. Aonde nós estivermos, deve haver o renovar em nome de Jesus. O que deve prevalecer em nós não é mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus prevalecer em nós. O Espírito Santo nos alertando e trabalhando em nossas mentes. Para quê? Para que nós venhamos entender a cada momento o que vem de Deus e o que não vem. O que vem e o que não vem. Eu sempre lembro também, quando eu falo de minha vida, eu lembro de um testemunho na minha vida, um momento na minha vida. Eu deveria ter em torno de 8 anos de idade, 8 anos de idade. Que eu vejo que aquele momento foi um momento decisivo. Graças a Deus lá em casa, meus pais sempre me ensinaram princípios também. Por exemplo, se a gente pegava alguma coisa, chegava em casa com algum objeto, seja ele qual for, onde foi que você encontrou esse objeto? Não encontrei ali na frente da calçada de fulano, pois vá deixar lá agora. Mas estava na frente da calçada, deixe lá onde você achou, estava na calçada, deixe lá. Então chegou um determinado momento que eu fui fazer uma compra. Meus pais, minha mãe me deu um dinheiro centavo para comprar uma parelha de parelha, né, de verdura, alface e coentro. E eu fui lá, entrei e naquele negócio pedi e saí. E quando eu cheguei lá na frente, que eu olhei, eu estava com o dinheiro na mão, não tinha pago. Estava com a parelha e estava com o dinheiro na mão. E ali, naquele momento, eu fui confrontado, 8 anos de idade. Vou embora ou volto? Vou ou volto? Já tinha saído do meio, já estava no meio do caminho. E ali aquele negócio, e eu voltei. E fui lá pagar o que eu tinha comprado. E essas coisas, mesmo sem conhecer a Deus, eu já vejo de criança, 8 anos, Deus já trabalhando em nossas vidas. Amém? Então, meus queridos, muitas vezes nós somos confrontados em situações que nós somos colocados. E agora, por exemplo, eu viajei, fui para a Europa, né? Tive a oportunidade de ir para a Europa novamente. Fui lá na Áustria. E acontece coisas em nossas vidas. E lá, por exemplo, a gente recebe dinheiro, levei dinheiro, a empresa me dá dinheiro e depois eu tenho que prestar conta. São coisas simples que eu quero testemunhar para vocês. E depois você traz o comprovante e ali você fica com o dinheiro. Se você usou o seu dinheiro, você comprova e aquele dinheiro é teu. E eu vinha no avião, eu gastei pouco dinheiro. Eu precisei gastar pouco, levei um dinheiro considerável e precisei gastar pouco. Aí trouxe grande parte do dinheiro. Mas eu vim no avião, quando eu abro a revista no avião, quando eu olho dentro da revista, tem uma nota fiscal lá de Portugal. Essa aí na minha mente vem logo que pensa, poxa, eu posso usar essa nota. Simples, né? Eu posso usar essa nota e dizer que essa nota aqui foi eu que comprei alguma coisa. Já pensou um pensamento desse? Ninguém vai saber. Tem uma nota aqui, a pessoa tinha lanchado, tinha pego essa nota e chegou na revista, coloca dentro da revista. E eu pego aquela revista, olhar na revista, quando olha tem uma nota.
Maravilha. Se encaixava perfeitamente. Mas na sequência você lembra logo o Espírito Santo de alerta. Não é de Deus. Não é de Deus. E era uma coisa bem simples. Ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Aí na sequência, você pega e joga fora, que é um abraço. Muitas vezes que nós estamos vendendo por pouca coisa, por coisas insignificantes, e isso faz uma diferença tão grande que você não tem noção. Você não tem noção. Você não tem ideia de quanto isso faz a diferença em nossas vidas. E o inimigo age todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo. São ciladas colocadas diante de nós. E às vezes, meus queridos, a gente está se vendendo por coisa tão pequena. Dizendo isso, ninguém vai saber. Isso não vai interferir em nada. Não vai interferir. Interfere. As pequenas coisas. Aqui Paulo está nos incentivando a nos transformarmos. Amém? Não nos conformarmos com as coisas do mundo e nos transformarmos dia após dia. Nos oferecermos como uma oferta viva diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Quando cheguei no hotel, só eu no hotel. Aí quando abro a revista, logo o primeiro canal de para homem. Canal para homem. Filmes pornográficos. Logo o primeiro. Colocado logo o primeiro. São coisas assim, quer dizer, só eu, ninguém ia saber. Mas é você e Deus. É você e Deus. Em nome de Jesus Cristo. E assim as nossas vidas. Hoje nós temos a internet, você tem acesso a tudo. E pode acessar a tudo, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Se você não tem esse versículo marcado na tua Bíblia, marca. Ele diz: alegrai-vos na esperança. Em nome de Jesus. A esperança é a fé. A esperança é você permanecer crendo que aquela situação, ainda que seja uma situação difícil naquele momento, ela vai mudar em nome de Jesus. Amém. Aqui é uma demonstração de fé. Alegrai-vos na esperança. Aí diz: sedes pacientes na tribulação. Por que Paulo está falando isso? Porque ele sabe, ou ele sabia também que nós iríamos passar por tribulações. Quem não passa? Quem? Todos nós passamos por momentos difíceis, provações, tribulações. E aqui Paulo está dizendo: sejam pacientes. Por quê? Porque essa situação ela vai passar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você já passou por tantas situações difíceis? Fazer que não passou, estou mentindo? Não estou.
Você passou, eu passei. Momentos que você pensava que você ia morrer, que você ia se acabar daquela situação, mas você está aqui. Amém. Hoje você conta o que você passou. Quando você estava distante de Deus, foi difícil, muito difícil. Hoje você também enfrenta os momentos difíceis. Porém, você está diante de Deus. E hoje você se alegra na esperança. Esperando em Deus a cada dia, em nome de Jesus. Esperando em Deus. Aí no final ele diz desse versículo: perseverai na oração. Em todo tempo, perseverai na oração. Perseverai na oração. Em nome de Jesus, que é a oração falada com Deus. Continuar crendo, conversando com Deus. Está difícil? Tá. Saiba também para quem você vai contar os momentos que você está passando de dificuldades. Tenha sabedoria para não contar para todo mundo. Não conte para todo mundo, mas sim para aquelas pessoas que vão levantar o teu ânimo em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha sabedoria de não contar para aquelas pessoas que vão te colocar para baixo, em nome de Jesus. E principalmente estar em oração, conversando com Deus, colocando para Deus essa situação, mas crendo que em todo tempo ela vai mudar em nome de Jesus Cristo. Versículo 13: acudi aos santos na sua necessidade, exercei a hospitalidade. Amém? Amém. Acudir aqui aos santos é ajudar as pessoas necessitadas, quem tem necessidade. Se você está passando por dificuldades, saiba que Deus também vai te abençoar para que você possa ajudar em nome de Jesus. Amém. Da situação de ajudar, você vai passar por uma situação de ajudador em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas aqui você tem que saber, no versículo 14 ele diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoe. Você é perseguido? Quem te persegue? Aí vem uma alerta, ore por ele. Hein? Abençoe. Não amaldiçoe. Não amaldiçoe. Porque de tua boca não deve sair maldição, mas só bênção em nome de Jesus Cristo. Amém? Abençoe em nome de Jesus. Uma das coisas que era tradição em nossas famílias era o abençoar. Lá em casa a gente tem ainda esse ato ainda. Pedir a bênção à mãe, o pai, e o pai abençoar, a mãe abençoar. A gente pedir a bênção aos tios, os padrinhos, os avós, todo mundo. A gente chegava, a mãe, essa bênção, e a gente pedia a bênção. Às vezes nem conhecia, não sabia nem quem era. É o tio, essa bênção, a gente pedia a bênção e a pessoa abençoava. Um costume maravilhoso esse que nós tínhamos, que hoje está se perdendo. Hoje está se perdendo. Mais e mais ainda. Hoje os filhos têm até vergonha de se sentir carente, porque isso não se faz mais. E era uma coisa tão salutar, tão realmente só trazia o bem. Isso podia prejudicar de maneira alguma, só trazia o bem. Pessoas sendo abençoadas, Deus te abençoe, Deus te cubra de felicidades. Bem? Então de tua boca só deve sair bênção e não maldição, em nome de Jesus. Ainda que pessoas te persigam, em nome de Jesus. 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes.
não sejais sábios aos vossos olhos. Amém? Vocês, meus queridos, vocês, ou nós, o que nós temos no momento, nós temos que agradecer a Deus pelo que nós temos. Amém? Muitas vezes a pessoa tem uma condição de vida, uma situação, mas ela não está conformada com aquilo que ela tem, não agradece a Deus pelo que tem e fica ansiando ter algo que não pode ter no momento. Isso prejudica a pessoa. Paulo está alertando para nós nesse momento que nós não devemos ambicionar, ter ambição por aquelas coisas que não nos pertencem. Mas nós devemos ter um coração humilde. Ele acomodai-vos a humildes. Em que sentido? Ser grato a Deus pelo que nós temos, pelo que nós somos. Amém? Amém. Se nós não tivermos a oportunidade ainda de ter determinadas coisas, devemos nos conformar com isso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Sabendo, meus queridos, que traz a felicidade e a paz não é os bens ou o dinheiro que nós temos. É principalmente ter Deus no coração. Em nome de Jesus. Não importa o que a pessoa tenha. Tem tanta gente que tem tudo que o dinheiro pode comprar e não tem paz. E não tem paz. Você pode não ter tudo que você até quer. Mas se você tem Deus, você tem tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Deus em nossas vidas nos basta em nome de Jesus. Tem tanta gente, meus queridos, fazendo o que não deveriam fazer, porque querem ter uma situação que ainda não tem. Quando nós olhamos e vemos as políticas, as pessoas realmente perdem a vida. Pessoas que hoje estão presas, quando você vê esse negócio de mensalão, essa roubalheira que tem, é tão triste isso. Mas se você ver, as pessoas não precisavam fazer isso, já ganhavam um salário tão bom, já tinham tantas coisas em suas vidas, e no entanto a ganância, o querer mais e mais e mais e mais, leva a pessoa a fazer coisas que não deveria fazer. E hoje, meus queridos, tem muitos aí hoje presos, sendo humilhados, de uma humilhação muito grande. E hoje, a vida totalmente destruída. Essa semana nós fomos, eu fui votar em um voto lá no Pernambuco, e tem um empresário lá que eu vi quando ele começou a vida dele como empresário, uma pessoa que eu posso dizer que ele é uma pessoa bastante trabalhadora. Então ele trabalhava, a pessoa que começou do nada, mercantilzinho pequeno, e foi crescendo, 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 crescendo. Ele trabalhando com a esposa, trabalhando mesmo, direto, muito trabalhador, e abrindo vários estabelecimentos, comprando várias coisas. Mas chega um momento que a pessoa não se conforma com isso, quer mais e mais e mais. Aí começou a comprar coisas sem notas fiscais, provavelmente roubadas. E a Polícia Federal deu em cima. Em resumo, hoje todos os estabelecimentos deles estão fechados. Ele está sumido, ninguém vê ele, é provável que ele esteja até preso. A pessoa diz que ele está doente de depressão. Por quê? Porque não tem Deus no coração, primeiramente, porque coloca o desejo em ter mais e mais ainda. Uma pessoa dessa, meus queridos, não tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Nada. E muitas vezes, pessoas até na igreja ficam se questionando: Deus, por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? E em todo tempo, meus queridos, não importa a situação que nós estejamos, nós devemos agradecer a Deus. Amém?
Agradecer a Deus em todo o tempo pelo que nós somos e pelo que nós temos. Em nome de Jesus. Tem pessoas até que abrem a boca: por que eu nasci nesta família? Por que eu nasci nesta família? Aí eu te digo: você nasceu nessa família porque Deus quis que você nascesse nessa família. Você tem os filhos que você tem porque Deus quis que você tivesse os filhos que você tem. Em nome de Jesus. E se só você é convertido na sua família, é porque Deus te levantou como coluna na tua casa, em nome de Jesus. Mas é muito difícil. Você pode dizer isso. Está sendo muito difícil a provação, a tribulação. Mas Deus vai te capacitar para que você vença em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Deus ele está contigo. Em nome de Jesus. Você não está só. Deus tem te ajudado todos os dias. Eu quero te lembrar nessa noite que Deus já destacou anjos para estar em tua volta. Amém. Essa peleja que você tem travado, essa luta, você não está só. Amém. Deus tem te capacitado e Ele vai te capacitar para vencer em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu posso te afirmar nesta noite que há uma promessa para a tua vida. Amém. Uma promessa de vitória em nome de Jesus. Amém. Acontece que o inimigo tem se levantado, tem trabalhado em nossas mentes, tentando colocar em nossas mentes uma ideia de que nós não vamos conseguir. Mas eu quero te dizer nessa noite que isso é mentira do diabo. Aleluia. É mentira do inimigo. Porque a promessa para a tua vida é a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Tem sido difícil? Tem. Mas Deus está contigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E saiba que esse momento é um momento passageiro. Em nome de Jesus. Tem coisas grandes preparadas para você. Tem coisas grandes preparadas para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. E isso é o que nos leva, como diz Paulo, a alegrai-nos na esperança em nome de Jesus Cristo. Em todo o tempo nos alegrar em nome de Jesus. Versículo 17 diz: a ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. A ninguém tornei mal por mal. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Quando você vê uma pessoa praticando mal, o inimigo tem usado as pessoas. Se os teus familiares ainda não estão na presença de Deus e fazem coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, porque isso, porque o inimigo tem dominado essa pessoa. E pelo fato dele de estar fazendo isso, nós não devemos desprezá-los. Temos que entender que esse mal que a pessoa está fazendo não é por ele mesmo. Amém? Amém. Mas que essa vida vai ser transformada em nome de Jesus Cristo. 18. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? Se for possível, aí é uma condição. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. Em nome de Jesus. Em todo o tempo de você deve vir a paz. Amém?
Você deve ser uma pessoa de paz. Antes no mundo você podia ser a pessoa mais pequena que existia. Não levava nem couro para casa. Mas com Deus você deve ser transformado em diferente em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu sou de paz em nome de Jesus. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém. Se as pessoas fizerem coisas contra a tua vida, você não deve se vingar. Amém? Amém. Porque ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Amém. Amém? Se levanta contra a tua vida, está se levantando contra o Senhor. E o Senhor, Ele peleja por cada um de nós. Amém? Amém. Deixa que o Senhor vai tomar de conta. É o que ele diz assim: porque está escrito: minha é a vingança. E o Senhor diz: eu retribuirei. Amém? Eu retribuirei em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Porque o que está em ti é maior do que tudo, do que todos. Ainda que o mundo todo se levante contra você, saiba que aquele que está em ti é maior do que o mundo. Amém. E Ele é que vai tomar as dores por ti, em nome de Jesus. É aquele pai, é que alguém veio e mexeu com o seu filho. E aquele pai que vai lá e vai tomar satisfação e vai tomar as providências em nome de Jesus Cristo. Por isso é que nós não devemos nos vingar. Amém? O Senhor toma de conta. 20. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Que haja em nossas vidas, a cada dia, uma vida renovada em nome de Jesus. É isso que Paulo está nos ensinando. Nós devemos ter a vida renovada. Que o mal não deva mais nos vencer. Amém? E nós devemos vencer o mal com o bem. E nós deve prevalecer o bem em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Fazendo isso, nós iremos dar grande testemunho. Fazendo isso, nós iremos impactar todos que estiverem em nossa volta e principalmente as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Amém. E você foi chamado, nós fomos chamados para sermos diferentes. Nós não somos igual ao mundo, nós somos diferentes. E se antes o mal prevalecia em nós, agora o que deve prevalecer em nós é o bem. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé agora em nome de Jesus. Aleluia. Feche teus olhos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Abra a tua boca agora, ore. Eu quero que você se coloque diante de Deus. Faça novamente uma aliança com Deus, colocando a tua vida diante do altar. E pedindo a Deus para que te dê força, para que você seja renovado. Renovado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E que se há alguma coisa na tua vida ainda que não agrade a Deus, que seja tirado da tua vida, que seja transformado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pai, estamos aqui diante de Ti e nos colocamos, ó Pai, como oferta viva diante da Tua presença.
Vem sobre nós, ó Pai, nos transforma, nos molda, segundo a tua vontade, teu querer, em nome de Jesus. Declaramos que o inimigo não tem mais autoridade sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Que a tua unção e a tua graça está sobre as nossas vidas, que há uma promessa para a nossa vida, nós cremos na tua promessa e sabemos que tu vai fazer grande obra em nossas famílias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso nós nos colocamos diante de ti. A cada dia, Pai, que em nós haja, oh Pai, o bem, haja paz, em nome de Jesus. Nós não queremos mais ser como antes, ó Pai. Tudo, ó Pai, que o inimigo tinha plantado, ó Pai, que seja arrancado agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E que a cada dia em nós haja um amor verdadeiro, não fingido, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, colocando esses salvos, ó Pai, da família diante da tua presença. As famílias aqui representadas, diante da tua presença. Essas fotos, ó Pai, ó Pai, essas pessoas, ó Pai, toca nesse momento, nessa vida, em nome de Jesus. Que o mal não venha mais prevalecer nessas vidas, mas que o bem, ó Pai, venha fazer a diferença em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. De cada casa haja paz, haja alegria, haja o amor, haja a tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Haja, Pai, um grande milagre de renovação, de cura, oh Pai, em nome de Jesus Cristo. Diante da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por essas fotos, colocando cada foto diante de ti. Oh, abençoa essas famílias, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ver uma a uma aqui na tua presença, Pai. Oh, Pai, para ti, ó Pai. Oh, Pai, diante da tua presença, consagrado a ti. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Palmas para o Senhor.